Desbravalindos, neste vídeo eu vou contar como o meu clube de desbravadores comemorou Halloween este ano. Vem comigo! Fala, DBV lindos, tudo beleza? Carol Gigla aqui do canal DBV Mania. Halloween ou Halloween, não sei. A verdade é que esse nome, antigamente, ele queria dizer o seguinte: a véspera do dia de Todos os Santos, porque o dia de Todos os Santos é dia 1º de novembro, que é amanhã. E aí depois eles foram mudando, e aí ficou esse Halloween. Mas na verdade, o que é o Halloween? Tipo, por que existe o Halloween? Eu vou contar pra vocês essa história e vocês sabem que eu sou muito boa de história, então pega a pipoca. Olha só essa história, se liga. Antigamente, na cultura celta, as pessoas, elas acreditavam que existia um dia, que era esse dia, a véspera de Todos os Santos, em que os espíritos, eles tinham o poder de pegar, de se apropriar das pessoas, exatamente. Então as pessoas, elas tinham medo de andar na rua, elas tinham medo de tomar banho, elas tinham medo de ficar sozinhas, elas tinham medo neste dia de viver. Por quê? Porque eles achavam que realmente os espíritos podiam pegá-las, né, sugá-las para debaixo da terra, fazer o que quiser com elas. Era um dia de medo, era um dia de pavor. Então o que eles tiveram a ideia? Eles tiveram a ideia de se fantasiar. E por que eles se fantasiavam? Porque eles acreditavam que essas fantasias podiam dar medo nos espíritos. Meio louca a história, né? Mas tipo assim, se eles estivessem fantasiados, eles podiam enganar os espíritos, dizendo que ele era um dos espíritos também. É tipo, olha, eu sou um de vocês, então não precisa aqui me pegar. Ou, tipo, assustar os espíritos mesmo. Olha, os espíritos ficou com medo de mim. Então eles se fantasiavam de tudo, né? Era lobisomem, era Drácula, era até o próprio diabo. Né, eles se fantasiavam de tudo para poder escapar deste dia terrível que era o dia onde os espíritos podiam se apropriar das pessoas. Era isso que acontecia. Mas e hoje? Você e eu, depois de tantos anos e de tanto estudo da Bíblia, nós acreditamos que os espíritos podem se apropriar de nós? Não, né? Fala a verdade. Não dá para acreditar numa coisa dessa. Se você acredita em Jesus, você acredita que não tem como o seu coração ser de algum espírito ruim. Quando eu digo espírito ruim, tá, gente? A gente até pode conversar depois sobre isso. Mas quando eu digo espírito ruim, eu estou querendo dizer os anjos maus. Porque não existe espírito. Não existe espírito ruim. Deus diz através da Bíblia que os mortos nada sabem. Os mortos estão sepultados, esperando o dia do juízo, esperando o dia da volta de Jesus. Então não existe espírito, tá? Os espíritos são os anjos maus. Então me responde, desbravador, meu querido desbravador. Então por que a gente sai fantasiado na rua hoje, no dia 31 de outubro, dia das bruxas? Só tem um motivo para as pessoas fazerem isso. Na verdade, existem dois motivos para as pessoas fazerem isso. Primeiro, ou porque elas não fazem ideia do que isso significa, tipo, elas só vão na vibe, dia das bruxas, papa. Ou porque elas realmente sabem o que significa, mas não ligam. Tipo, não ligam. E aí elas falam a seguinte frase, que é a frase do inimigo. Já falei aqui no vídeo algumas vezes, presta atenção. A frase do diabo, a frase do demônio é a seguinte: não tem nada a ver. Quando você fala essa frase, já era. Deu ruim. Deu ruim, é verdade, deu ruim. Carol, não tem nada a ver. Eu não acredito em espírito. Eu não acredito em nada disso. Eu sei que os mortos estão apenas dormindo, que eles nada sabem e tudo mais. Mas é legal, os meus amigos vão. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A verdade, meus queridos, é que o diabo, ele quer exatamente que você pense assim, meu querido desbravador. Porque ele quer que você comemore o dia da morte, o dia das bruxas, o dia que as pessoas tinham medo dos espíritos. Ele ama essa ideia de espírito, de morte, de medo, de terror. Ele ama isso, ele ama. Então para ele é super legal você achar que não tem nada a ver. Se liga nos seguintes versos, olha só o que diz aqui. Em Deuteronômio 18. Ninguém consulte espíritos ou consulte os mortos. É ordem de Deus. Olha o que diz em 1 Coríntios. Não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Tem outros aqui, né, que eu posso ler para vocês.
Nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Não participem das obras infrutíferas das trevas. E por aí vai. Então, se tá falando que é pra gente não fazer nada disso, que é pra gente não ter nem chegar perto dessas coisas, por que você, desbravador, faz? Me fala. Ah, pra não ser o diferentão? Então, olha só, vou te lembrar uma coisa, tá? Vou só te lembrar uma coisa. A gente diz que nós somos servos de Deus e amigo de todos. E você sabe o que um servo faz? Um servo, ele não escolhe o que ele faz. A verdade é essa. Um servo, ele come, ele bebe, ele vai nas festas que o dono dele quer. Então, se você, desbravador, é um servo de Deus, você vai fazer o que ele quer. E ele tá falando, para de fazer essas coisas que tem a ver com demônio. Isso não é meu, isso não é de mim. E se você aí atrás dessa telinha tiver falando pra mim que não tem nada a ver, para agora, porque tem tudo a ver. Isso não vem de Deus, isso vem do diabo. O que é fundamental para nós? É a gente saber a verdade sobre a morte. E o que o Dia das Bruxas faz? Ele confunde, ele quer confundir você. Ele quer confundir você sobre a verdade sobre a morte. Sabe o quê? Desvirtuando um pouquinho. E já que eu tô falando disso aqui, eu vou falar uma coisa pra você. E você que fica assistindo filme de terror na sua casa, dá na mesma, tá? Dá na mesma. Então não adianta não ficar... Não, eu não participo do Halloween, mas fica aí assistindo não sei o que lá do Paranormal, a Freira 2, sabe? Que eu só fico vendo meus desbravadores fazendo um negócio desse. Por favor, né? Então não adianta ficar, não, porque tudo isso é culto ao demônio, tudo isso é culto à morte, tudo isso, então para com isso. E eu vou terminar com um texto dizendo o seguinte, olha o que diz em Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Você não é deste mundo, meu desbravador. Nós estamos caminhando para o céu da maneira mais divertida possível, já diz o Ricardo. Nós estamos indo para o céu da maneira mais legal do mundo, então não fica nos padrões deste mundo. Este mundo quer comemorar o Dia das Bruxas, mas não existe bruxa, existe Jesus. O mundo, ele quer comemorar a morte e a gente quer comemorar a vida. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus vivo. Jesus é a ressurreição e a vida. E é isso que o diabo quer colocar na sua cabeça, que até o nosso Deus é um Deus de morte, é um Deus morto, e ele não é. Nosso Deus é um Deus vivo, então nós temos que comemorar a vida. E eu vou falar uma coisa, mais triste do que ver uma pessoa comemorando o Halloween é um desbravador meu comemorando o Halloween. E aí vocês devem estar me perguntando, e como é que seu clube comemora o Halloween afinal? É muito simples, a gente não comemora. Um beijo cheio de vida pra você. E a gente fica aqui com essa mania de ser DBV. Tchau!